Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. Plenárias já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 4 e 5 de dezembro de 2019. Karina, tivemos vários julgamentos, mas o que chama mais atenção foi a continuidade de um tema que já vinha há 2 semanas, que foi exatamente a questão do compartilhamento de dados fiscais e bancários de contribuintes com o Ministério Público e a Polícia. Aí alguém já poderia perguntar agora, mas espera aí, isso já não tinha acabado na semana passada? Faltava um pequeno detalhe. Faltava apenas os ministros votarem a tese, nesse caso, que vai, de uma certa forma, determinar como todo o judiciário e como a UIF e também a Receita Federal deve proceder ao passar essas informações de caráter sigiloso e que são obtidas a partir do processo fiscalizatório na Receita Federal ou mesmo das investigações realizadas pela UIF, Unidade de Inteligência Financeira, nesse compartilhamento junto com o Ministério Público e a autoridade policial para fins de investigação penal. Então, faltava apenas a tese para ser finalizado, vamos dizer assim, esse julgamento que durou pelo menos 5 sessões plenárias. De uma forma bastante rápida, os ministros acabaram aprovando a tese já trazida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas esse, sem dúvida alguma, foi um grande destaque dos julgamentos dessa semana. Mas o plenário do Supremo, nas sessões tanto de quarta como de quinta-feira, teve assim, um número, vamos dizer assim, considerável de processos que foram apregoados e foram julgados. Na quinta-feira, foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso aquela discussão envolvendo 3 resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e que questionava pontos dessas resoluções de 2014, 2017 e 2018, que previa a suspensão automática de registro ou anotação de órgãos partidários regionais, estaduais ou municipais que tiveram, pela decisão da Justiça Eleitoral, considerados como contas, como se as suas contas tivessem sido não prestadas. Os ministros entenderam na quinta-feira e concluíram esse julgamento para dar interpretação conforme aos dispositivos questionados e, portanto, não declarou a inconstitucionalidade deles, mas disse que, de acordo com as resoluções, a suspensão do registro não pode ser automática logo depois que a Justiça Eleitoral considerou que essas contas não tiveram sido prestadas, mas sim que é preciso um processo administrativo próprio com decisão definitiva para tão somente daí aplicar a sanção prevista nessas 3 resoluções que acabaram sendo replicadas. Vamos dizer assim, a previsão de 2014 foi replicada na resolução de 2017 e também replicada na resolução de 2018. Então, eu consideraria como grandes destaques das sessões plenárias dessa semana a tese do compartilhamento dessas informações sigilosas e que uma ressalva feita pelos ministros, mesmo compartilhadas, elas devem permanecer sob sigilo, e a decisão e a conclusão do julgamento na quinta-feira sobre essas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Karina, como essa questão do compartilhamento de dados, ela vem se desenvolvendo ao longo de várias semanas, novamente nós vamos fazer o que foi feito na semana anterior, quando nós tivemos uma revisão do início do julgamento. Hoje nós vamos voltar um pouquinho mais no tempo, também voltando até a semana passada. Então, checando em que ponto nós estamos em relação a este processo, o plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a tese sobre o julgamento do compartilhamento de dados fiscais e bancários de contribuintes com o Ministério Público e a Polícia. Todos os ministros já votaram, então estavam discutindo qual seria o alcance da decisão da Corte, exatamente a tese. Nós vamos, como eu já disse, voltar um pouquinho mais no tempo, verificando como estava o processo antes da sessão plenária da última quarta-feira, dia 4 de dezembro. O recurso julgado no plenário tem repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todo o país. Com isso, os ministros precisam definir quais serão os limites para o compartilhamento de dados fiscais e bancários quando houver indícios de crimes, como a lavagem de dinheiro.
Na sessão de quinta-feira da semana passada, o plenário, por maioria, definiu que não há irregularidade no compartilhamento integral de informações obtidas por órgãos de fiscalização, como a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF. Os ministros entenderam que não há quebra de sigilo no repasse dessas informações. Agora, resta definir, por exemplo, se o Ministério Público pode solicitar essas informações e se alcançaria apenas os contribuintes que já estão sendo investigados. Outro ponto é se os relatórios do antigo COAF podem servir como provas ou se são apenas um meio para se obter provas. Lembrando que isso foi exatamente antes da definição da tese de repercussão geral, que ocorreu exatamente essa definição na sessão do dia 4 de dezembro, a última quarta-feira. A troca de informações sem autorização prévia da Justiça foi considerada constitucional. A tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal foi formulada pelo ministro Alexandre de Moraes. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. O compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira e pela Receita Federal deve ser feito somente com comunicação formal. Deve ser garantido o sigilo e a certificação de quem vai receber esses dados. São necessários ainda instrumentos de apuração e correção de eventuais desvios desses dados. Na semana passada, o plenário do STF autorizou por maioria o compartilhamento de informações do antigo COAF e da Receita Federal com o Ministério Público e a Polícia, sem a necessidade de autorização judicial. Faltava apenas definir os parâmetros de como isso ia ser feito. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi aprovada por 10 votos a 1. O ministro Celso de Mello foi um dos votos vencidos no julgamento da última quinta-feira. Para ele, o uso de dados sigilosos deveria ter autorização da Justiça. Na análise das regras, no entanto, ele se manifestou a favor dos parâmetros. Nós todos enfrentamos a controvérsia, discutimos a questão. Por isso, já resolvido o caso concreto, onde fiquei vencido, eu me pronuncio, então, agora quanto à formulação da tese. Não é? Eu estou em inteiro acordo com a proposta formulada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. O ministro Marco Aurélio foi o único a votar contra o estabelecimento de critérios. O julgamento se fez flexibilizando-se, sob a minha ótica, o sigilo de dados previsto no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, afastando-se o primado do judiciário. Vencido, desaprovo a tese. Só para esclarecer, quando vimos no texto que o ministro Celso de Mello foi vencido na última quinta-feira, ela se refere à quinta-feira da última semana de novembro, quando da votação do processo. A tese, repetindo, foi fechada nesta primeira semana do mês de dezembro. Ainda na sessão plenária da quarta, dia 4 de dezembro, os ministros do Supremo julgaram como inconstitucional uma norma que instituiu taxa para exploração de recursos hídricos no Amapá. A Associação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, que entrou com a ação no Supremo, alega que não é função do Estado legislar sobre o tema e que a forma de cobrança da taxa seria irregular. A taxa é tributo vinculado, tributo referível. Referível a quê? A uma atividade estatal específica, pois, do contrário, de taxa não se trata, e sim de uma nova fonte de custeio criada pelo Estado. A lei estabelece o pagamento de uma taxa de fiscalização para pessoas físicas e jurídicas que usam recursos hídricos para gerar energia. De acordo com o Estado, os valores foram estabelecidos para garantir a atuação da Polícia Ambiental no controle da atividade de exploração. O Estado do Amapá é um Estado pobre, não dispõe de recursos. Essa legislação vai permitir o controle e evitar que aconteçam desastres, como aconteceu em Brumadinho, porque por falta de fiscalização. O ministro Marco Aurélio votou pela inconstitucionalidade de diversos dispositivos da legislação. Não apenas os dados evidenciam a ausência de proporcionalidade entre o custo da atividade estatal de que decorre a taxa
e o valor a ser despendido pelos particulares em benefício do ente público. A própria redação da lei questionada conduz à conclusão no sentido do caráter eminentemente arrecadatório do tributo instituído. Ele foi acompanhado por 9 ministros. A base de cálculo, a base de incidência, eu também, com todo respeito, entendo que não estão presentes os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Fica tisnado de inconstitucionalidade materialmente este caso na íntegra pela circunstância de haver a caracterização da própria essência da taxa pela fixação de valores que estão em discordância com as atividades e da forma exercida e da forma posta pelo legislador estadual. O ministro Edson Fachin divergiu em parte do relator. Para ele, o Estado pode fixar o valor de cobrança de taxa independentemente da atividade de fiscalização. O problema está, e aí sim, creio que impõe-se, portanto, a procedência parcial, é que ao escolher na sua dimensão material da respectiva hipótese de incidência desse tributo uma dimensão de grandeza que afere o volume hídrico empregado, deixa de existir a correspondência entre o exercício desse poder de polícia e os recursos ou a receita que será auferida. Karina, o Estado pode instituir uma taxa como essa. A questão aqui foi a forma como isso foi feito? Exatamente. O que foi considerado inconstitucional foi a desproporcionalidade no momento de se calcular essa base de cálculo para arrecadação. A taxa era para fiscalização, num plano gênero, vamos dizer assim, ambiental e vinculada à Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Mas ela utilizava como base de cálculo o volume dos recursos utilizados por pessoas físicas ou empresas. E aí havia até uma informação que foi colocada pelo ministro, eu não me recordo agora se foi pelo ministro relator ou um dos ministros no voto, mas isso está publicado inclusive no nosso site. O montante arrecadado é superior a 10 vezes o valor anual do orçamento da própria secretaria, que acabou, de uma certa forma, ensejando a cobrança dessa taxa. Então, haveria uma desproporcionalidade. Os ministros afirmaram que essa taxa, da forma como criada, ela teria um caráter muito mais arrecadatório do que propriamente a natureza para a qual ela foi criada, de fiscalização, e que, por isso, acabou sendo declarada inconstitucional pelos ministros do Supremo na sessão da quarta-feira. Portanto, estes foram os destaques da sessão plenária desta quarta-feira. Nós vamos, no próximo bloco, checar como foram os principais momentos da sessão plenária da última quinta-feira. Daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui, no Plenárias. Plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Na sessão plenária da quinta-feira, por maioria, os ministros do STF consideraram inconstitucional o pagamento de pensão para ex-governadores e para as viúvas deles no Paraná. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionou a validade de um artigo da Constituição do Estado do Paraná que prevê o pagamento de pensão para ex-governadores. A aprovação de uma emenda constitucional diante já de uma jurisprudência consolidada a partir de 2018 a respeito da inconstitucionalidade desse benefício significava, com todo respeito, uma burla ao processo, à jurisdição constitucional desse tribunal. A Assembleia Legislativa do Paraná alega, no entanto, que as pensões não podem ser suspensas imediatamente, porque muitas famílias dependeriam delas para sobreviver. Vou citar 3 casos que são os mais dramáticos. É o do Paulo Pimentel, com 91 anos, do Emílio Gomes, com 94 anos, e da Arlete Richa, com 80 anos. O que essas pessoas vão fazer? Começar a trabalhar a partir de agora, ou voltar ao trabalho a partir de agora, porque o Estado falhou no controle dos atos ou legislativos ou administrativos.
A relatora do caso, ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do benefício. Nos outros estados também enfrentaram dificuldades. Então, não me parece, até por uma questão de isonomia, por um julgamento idêntico para todos os processos, que se possa estabelecer com maior respeito, seja o regime de transição, seja um equacionamento diverso. 5 ministros tiveram o mesmo entendimento. Se há um entendimento que é inconstitucional, ao prevalecer o pagamento, então é melhor que se julgue constitucional. Até porque a norma já foi revogada. O governador terá os mesmos direitos que as pessoas têm. Se ele contribuiu para a Previdência, tem direito ao benefício da Previdência. Se ele estiver trabalhando, tem direito ao salário. Eu não consigo entender uma razão pela qual esse descrime favorável mereça reconhecimento. Os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes se manifestaram por flexibilizar o pagamento de pensões, já que alguns pensionistas são idosos ou incapazes. Como é que nós vamos poder fazer justiça levando em consideração com essa senhora de 90 anos? Ela vai perder toda a capacidade de sobrevivência, no limite já da sobrevivência biológica, porque a gente sabe o valor dessas pensões. E os estados gastam muito e gastam mal. E não são 9 pessoas que vão quebrar o Estado. O princípio da segurança jurídica, não é? Porque as pessoas que recebem uma pensão há 30 anos têm a legítima expectativa, na idade provecta em que se encontram, de continuar com esta pensão, sob pena até de perderem os meios de subsistência. Mas, por maioria, o pagamento de pensão a ex-governadores do Paraná foi considerado inconstitucional. Quem já recebeu os valores de boa-fé não vai precisar devolvê-los aos cofres públicos. Karina, já existe uma jurisprudência consolidada em casos semelhantes, mas aqui houve um debate um pouco mais aprofundado. Por quê? Vários dispositivos de constituições estaduais que previam esse pagamento de pensão a ex-governadores já foram declarados efetivamente inconstitucionais pelo Supremo. Mas, nesse caso, antes de iniciar o julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal, houve uma alteração na Constituição do Estado do Paraná para extinguir esse direito. E aí, o que a OAB argumentava é que isso seria uma fraude, na medida em que, ao se pedir a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda do objeto, ou seja, a ação foi proposta em razão da existência de um dispositivo na Constituição do Estado que previa o pagamento da pensão. Essa pensão, o direito foi revogado por uma outra emenda. A ação deve continuar para julgar inconstitucional ou não? Quais são as consequências dessa decisão? E aí a OAB disse, se houver a extinção sem o julgamento do mérito, ou seja, a prejudicialidade por perda do objeto, o que vai acontecer? Aquelas pensões que já vinham sendo pagas vão continuar sendo pagas. Daqui para frente, da modificação da legislação para frente é que não serão mais pagas. Mas o objetivo era fazer com que esses pagamentos fossem cessados, porque eles são considerados pela jurisprudência do Supremo como inconstitucionais. Não tem previsão na Constituição e que, portanto, violaria princípios federativos, republicanos, da moralidade, da impessoalidade, e essa é a jurisprudência formada. E aí os ministros, então, decidiram prosseguir no julgamento e declarar inconstitucional a norma que previa o pagamento dessas pensões. Um grande debate girou em torno do tema para saber se essa decisão passaria a valer daqui para frente ou se ela retroagiria à data do início dessa previsão para o pagamento das pensões a partir da Constituição de 88. Por maioria, eles entenderam que não, os valores que já haviam sido pagos e recebidos de boa-fé não deveriam ser devolvidos, mas que o benefício deve cessar, deve parar, não deve mais haver o pagamento desses benefícios a ex-governadores e nem mesmo às suas viúvas, em razão dessa inconstitucionalidade declarada para o Supremo. Essa decisão vale a partir da data do julgamento? Não, os ministros não modularam no tempo o momento em que essa decisão passa a valer. Então, pela regra geral prevista na legislação, a partir da publicação da ata do julgamento, que aconteceu nessa semana, aí sim o Estado deve cessar o pagamento dessas pensões a ex-governadores e às viúvas desses ex-governadores. Destaque da quinta-feira e ainda na mesma sessão, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por maioria que partidos políticos
Políticos que não prestaram contas das campanhas só podem ser suspensos com decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe como foi o julgamento. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que tinha pedido mais tempo para analisar o processo. Para ele, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que suspendem o registro de partidos que não prestarem contas, são constitucionais. Esse dever de prestação de contas, por evidente, se justifica pelos princípios constitucionais da transparência e para que se possa verificar a legitimidade da utilização desses recursos públicos e desses recursos privados. Portanto, a sociedade tem o direito de fazer o controle social do que o partido político está fazendo com o dinheiro. A ministra Rosa Weber, que também é presidente do TSE, e a ministra Carmen Lúcia acompanharam o entendimento do ministro Barroso. Segundo elas, siglas municipais e estaduais deveriam ficar suspensas de registrar novas candidaturas até que a situação seja regularizada. Essa situação é muito delicada, porque não se trata de contas desaprovadas ou parcialmente desaprovadas ou aprovadas com ressalvas. Trata-se exclusivamente da hipótese de contas não prestadas, traduzindo um verdadeiro desprezo das agremiações partidárias por um dever que lhes cabe enquanto recebem recursos públicos. A análise da ação foi iniciada em outubro, quando o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, afastou a possibilidade de suspensão partidária antes de uma decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, votaram o ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator, e o ministro Edson Fachin, que votou pela improcedência do pedido. Nessa quinta-feira, os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli também votaram com o relator. Essa lei está afrontando, no meu modo de ver, a soberania popular. Porque nós podemos aqui realmente falar do princípio da moralidade. Mas o princípio mais importante em matéria de eleições é o princípio democrático, que vem expresso num dos fundamentos da República, que é a soberania popular. Quando o Tribunal Superior Eleitoral, mediante uma resolução, criou essa sanção nova, discrepou do princípio da legalidade estrita. Por maioria, ficou decidido que partidos políticos nos âmbitos municipais e estaduais que não prestaram contas só podem ser suspensos com decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral. Karina, é decisão da Justiça Eleitoral, mas em processo próprio. Exatamente, porque o processo, já teria havido um processo, e esse foi um questionamento que foi feito durante a discussão, nesse caso, na quinta-feira. Já teria havido um processo na Justiça Eleitoral, culminando com uma decisão judicial no sentido de se confirmar que as contas não foram prestadas. As resoluções previam que, a partir dessa decisão, automaticamente a sanção de suspensão deveria ser aplicada. Os ministros entenderam que não é dessa forma. Não pode ser de forma automática, é preciso, em procedimento de suspensão próprio, a partir de uma decisão definitiva nesse procedimento próprio, aí sim será aplicada ao diretório regional do Estado ou municipal a sanção da suspensão das atividades até que elas sejam definitivamente prestadas, mas que essa sanção não pode ser aplicada de forma automática como estava previsto na resolução. Eles não declararam as resoluções de 2014, mais uma vez insisto, 2017 e 2018 não foram declaradas inconstitucionais, mas os ministros, por maioria, deram interpretação conforme, disseram como é que os dispositivos questionados devem ser lidos a partir de agora. Suspensão automática não pode, após um procedimento específico em decisão definitiva, aí sim a suspensão pode ser aplicada. Bom, Karina, esses foram os destaques da semana. Nós já temos encontros marcados ainda durante esse mês de dezembro, que encerra o ano judiciário de 2019. Semana que vem tem mais julgamentos. Exatamente, encontro marcado na quarta e na quinta-feira no Direto do Plenário e no final de semana com o Plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.